Olá, alunos! Voltamos com a nossa 16ª aula do nosso curso de Android. Bem, nesta aula eu vou dar continuidade à nossa classe Cliente Adapter, que foi a última coisa que eu fiz com vocês. Então, nessa classe Cliente Adapter, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o nosso layout que nós criamos junto com essa classe Cliente Adapter e vamos buscar os dados da base de dados e fazer com que o nosso cliente adapter seja preenchido com esses dados, que depois posteriormente será visualizado pelo componente Recycle View. Eu tenho aqui o site aonde possui um exemplo de como utilizar essa classe. Tem aqui toda a estrutura, todos os conceitos necessários para essa utilização. Então é do próprio site Android Developers que você pode estar acessando, lendo, tirando as suas dúvidas. Então aqui tem um pequeno exemplo da estrutura do Recycle View. Nós temos aqui o Recycle View, um Layout Manager, que vai ser responsável pela forma como os dados vão ser visualizados, em formato de grid ou formato de linha. A nossa classe Cliente Adapter, que seria representada aqui pelo símbolo Adapter, e o nosso dataset, que seria a nossa fonte de dados, ou seja, de onde que eu vou estar buscando esses dados. Aqui nós temos aqui o nosso linear Layout Manager, que seria o nosso Layout Manager aqui, representado aqui em verde. Temos outros gerenciadores de layout, que é o Grid Layout Manager. Temos mais um aqui também. Mais aqui para baixo tem um exemplo do código de como utilizar também. A nossa classe Recycle View, que no caso vai ser utilizada, a nossa classe Adapter, que vai ser utilizada pelo componente Recycle View, que nós temos chamado aqui de MyAdapter, que será vinculada com Recycle View. O nosso exemplo vai ser similar a esse aqui da página, só que aqui está utilizando como fonte de dados a classe um array de strings. No nosso caso vai ser um array de clientes. Então, qualquer dúvida vocês podem estar acessando esse site para estar implementando, criando aí novas soluções. Então, aqui o exemplo aqui é bem fácil de entender. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um objeto que vai ser responsável por armazenar os dados, receber a fonte de dados do nosso projeto. Então, vai ser uma lista do tipo cliente. Então nós vamos fazer o seguinte: criar aqui um objeto private list cliente. Pronto. Vamos chamar aqui também o objeto de dados. Vamos importar essa classe, essa interface list, pressionando aqui Alt Enter. Pronto, já importou para nós. Aqui eu vou criar um construtor que vai receber a fonte de dados que eu vou estar buscando. Então vai ser aqui cliente adapter list cliente. Chamar aqui de dados também. Aí no construtor tis.dados recebe dados. Pronto. Agora nós precisamos criar uma classe que vai ser responsável por recuperar as referências do nosso layout. Então essa classe que nós vamos estar criando, como eu já falei, ela vai ser responsável por buscar essas referências da interface. Então nós vamos fazer o seguinte: como aqui no site, que vai ser similar a essa estrutura aqui, vai ser uma classe que vai herdar a classe ViewHolder, ou seja, é uma classe ViewHolder que ela utiliza um padrão antigo que era utilizado na classe ListView, ou seja, o ListView, que é o componente mais antigo ao Recycle View, nós utilizamos um padrão também chamado ViewHolder,
para estar buscando e armazenando os objetos da interface, para estar economizando memória. Então aqui na classe RecycleView, que a gente vai estar utilizando, é bem mais simples de estar sendo implementado esse código, pois já tem uma classe aqui do tipo ViewHolder. Então vamos lá, vamos criar uma classe desse tipo. Então aqui, ó, vamos fazer private, vou colocar aqui embaixo, ó, no finalzinho do código, private class, vamos chamar aqui de ViewHolder cliente extends recycle view.viewHolder. Pronto. E vamos implementar o construtor para essa classe. Aqui está sendo solicitado que seja implementado esse construtor default. Vou pressionar aqui Alt Enter para implementar automaticamente esse construtor. Pronto. Então o que aconteceu aqui? Esse construtor que está sendo passado, que possui um parâmetro do tipo view, vai ser a referência do nosso layout que nós vamos estar utilizando. Conforme aqui no site, nós temos aqui, ó, que foi declarado um objeto que representa o componente da interface, tá? Só que nesse caso aqui ele só tem um único componente só. No nosso caso temos dois componentes que nós vamos estar utilizando, então por isso não vai ser preciso buscar essa referência. O exemplo que tem aqui no site, só para vocês prestarem atenção, aqui no layout dele, deixa eu localizar aqui o layout do componente. Cadê? Deixa eu ver se ele criou aqui o layout, mtest. Não, aqui não tem. Aqui no caso aqui está utilizando um layout que foi criado por eles para representar o conteúdo da interface. Então esse layout que nós criamos, que possui dois componentes, será implementado de maneira diferente. Então aqui nesse caso aqui, esse layout só teria ali uma caixa de texto. Nesse caso não seria uma caixa de texto, um teste view que representaria o layout. No nosso caso nós vamos fazer diferente deste exemplo aqui, pois aqui ele vai estar recebendo a referência do nosso layout, que seria todo esse conteúdo aqui, ó. Esse carinha aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos declarar as referências do nosso componente, que foi declarado no nosso layout aqui, ó, esses dois componentes aqui, seria o txt nome e o txt telefone. Vai ficar da seguinte maneira: private test view txt nome, private test view txt telefone. Um detalhe que eu coloquei private, vai ter que ser público, pois eu vou estar acessando esses componentes em outro método aqui, logo mais aqui em cima, ó. Public txt telefone, public txt nome e public txt telefone, ou seja, nós temos dois objetos públicos que nós vamos estar utilizando. Então aqui nesse parâmetro, então o que nós vamos fazer? Txt nome recebe item view ponto findView by id r.id txt nome, txt telefone item view.findView by id r.id txt telefone. Então aqui nós temos nós estamos recuperando a referência
dos objetos da interface. Não posso esquecer de converter os objetos de maneira adequada, fazer um cache aqui dos objetos. Pronto, então já recuperamos a referência dessa classe. Então, outro detalhe também, aqui está utilizando, a gente não definiu que o nosso adapter vai estar utilizando o nosso viewHolder padrão. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó, entre sinal de maior e menor, qual que vai ser o viewHolder que nós vamos estar utilizando na nossa classe, até mesmo para facilitar na hora que a gente for recuperar os objetos aqui no parâmetro. Então, nós vamos fazer o seguinte, colocar aqui, ó, viewHolder cliente, tá? Aqui ficou vermelhinho, pois nós vamos ter que mudar o tipo de retorno e parâmetro do método onCreateViewHolder e do método onBinderViewHolder. Então só a gente fazer assim, ó. Vamos copiar esse código aqui e aqui. Pronto, criamos aí a nossa classe viewHolder e acertamos os parâmetros e o retorno dos métodos onCreateViewHolder e do método onBinderViewHolder. E para finalizar, nós vamos colocar aqui, ó, dentro desse método getItemCount, a quantidade de elementos que essa minha classe adapter possui. Então aqui, ó, dados.size. Vamos verificar aqui que ainda ficou vermelhinho. Cliente.viewHolder está privado. Vamos colocar aqui como público, ó. Public. Tá, beleza. Vamos salvar e vamos dar continuidade à implementação dessa classe adapter em uma próxima aula. Eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e um grande abraço.